a gente tem uma série de transtornos hoje relacionados à alimentação, né? Então a gente tem desde você ter a bulimia, que aí acaba levando à anorexia, e a gente também tem a compulsão, alguém que também se alimenta compulsivamente, a gente acaba levando até mesmo alguns problemas de saúde no meio disso tudo, né? Qual que é a relação também da saúde mental com a alimentação, né? Como é que a gente faz para tratar esses casos que são tão extremos, né? Porque às vezes acho que só um nutricionista também não consegue lidar com isso, né? Então, quando a gente fala de transtornos alimentares diagnosticados, aí que está um ponto muito importante. Tem que ser diagnosticado por um bom profissional, um bom psiquiatra, ter acompanhamento de um bom psicólogo. Porque nós, o nutricionista, a gente tem um limite de até onde nós podemos ir na questão de tratamento. Se eu converso com você e eu mexo em algumas feridas que eu não sei lidar, né, eu não tenho competência técnica para lidar com isso, isso é extremamente antiético e é de uma irresponsabilidade minha gigantesca. Porque acho que deve chegar pra você, desculpa até interromper, mas deve ser muito comum chegar, sei lá, uma pessoa obesa que tá querendo melhorar a dieta e tudo mais, e você tem o técnico do nutricionista, mas às vezes o cara tem um problema de compulsão, que é um outro estágio que talvez ele nem tenha noção disso, né? Que a gente fala emagreça. Só que a gente fala muito pouco sobre os processos que levaram até lá, né? Exatamente, cara. Tem gente que fala, obesidade é uma escolha. Cara, é absurdo isso. Não tem como a gente falar uma coisa dessa. A pessoa fez algumas escolhas ao longo da vida dela que fizeram com que ela ganhasse peso e o metabolismo dela mudou ao longo desse período. E esse metabolismo, e aí envolve a questão do metabolismo alterado, né, de acordo com o excesso de gordura corporal, mas também como resultado de parte genética. Falando de paladar, por exemplo, tem pessoas que sentem mais o sabor dos alimentos do que outras. Olha. Então, assim, você vai ver pessoas que, com certeza, você já conhece uma pessoa que não gosta muito de doce. No salgado, o cara destrói. Mas no doce é uma pessoa mais contida. Normalmente o cara do salgado é alguém que é mais apegado a queijos, né? Alimentos mais queijos, carnes mais gordurosas. E tem as pessoas do doce. Então, isso já é um indicativo. A gente tem, por genética, um indicativo de paladar, por genética, um indicativo de pessoas que têm uma facilidade maior de acúmulo de gordura corporal e também por questão de transtornos mentais. Aí, quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, eu vejo que muita gente fala, eu tenho compulsão por doce. Cara, não existe compulsão por doce. Não existe compulsão por determinado alimento. Isso é simplesmente um hábito que você criou. Lembra que eu falei do hábito que se assemelha muito a um vício, mas não é um vício? Ele se assemelha muito a isso porque é um hábito que você criou todos os dias ou dependendo de alguns ciclos das suas semanas. Você escolhe aquele alimento para te satisfazer. Mas isso não é compulsão. Isso aqui pode ser uma compensação. Um problema de comportamento, um problema emocional, que não é transtorno, que você não está tratando, que pode ser no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família, e você está só compensando em outra parte. O transtorno de compulsão alimentar, ele afeta menos de 2,5% da população mundial. Ele é raro e ainda não é muito bem diagnosticado. A população brasileira parece, né, que tem mais pessoas, sendo 3,5% da população brasileira em média. Nós estamos acima do mundo ali, né? Mas mesmo assim, são poucas pessoas que têm esse transtorno. Quando você fala que você tem uma compulsão alimentar pelo simples fato de você exagerar nos doces de forma periódica ali, é como se você falasse que você tem uma depressão só porque você está triste hoje. É uma forma muito rasa de você tratar. E aí entra a própria justificativa que eu comentei contigo lá antes. Eu aceitei que eu tenho compulsão alimentar, ninguém me diagnosticou, eu li lá o DSM, eu vi que eu tenho alguns dos sintomas, eu me autodiagnostiquei e agora eu tenho compulsão alimentar e nenhuma dieta vai funcionar para mim. Então nem adianta eu treinar muito também, porque nada vai funcionar para mim. E a pessoa acaba entrando em um estado de compulsão alimentar por ela mesma, sabe? Um estado meio que... Caraca. Ela se faz entrar naquele estado, sabe? Ela se força a entrar para se encaixar dentro de uma coisa e criar uma justificativa maior. Isso precisa ser tratado em terapia também.
Às vezes a pessoa não tem o transtorno, mas ela age como se tivesse. E o transtorno de compulsão alimentar é uma coisa extremamente difícil de tratar. Precisa de medicação, cara. Precisa de medicação. Precisa de medicação para controle de humor, para controle de apetite. Muitas vezes vai ter que tomar injeção para controle de apetite, dependendo do nível que tá essa pessoa, e vai precisar de terapia. O nutricionista, nesse caso, ele vai entrar te dando uma flexibilidade na dieta para que você possa comer, por exemplo, a gente brinca assim, brinca não, né? A gente fala sério. O cara que tem a compulsão alimentar, se tiver um pote de sorvete, de feijão e brócolis, ele vai comer tudo junto, entendeu? Ele vai comer o brócolis, vai comer o feijão, vai comer o sorvete. Por que as pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar escolhem pizza, escolhem esses alimentos? Porque é muito fácil. A gente falou do iFood, ele vai apitar, ele vai chamar você e vai pedir. Então é muito mais fácil. E muita gente não tem comida em casa. Agora, se você tivesse lá 1 quilo de brócolis e salada e um frango dentro de uma tigela gigantesca, o cara com transtorno de compulsão alimentar vai comer aquilo. E ele não vai se sentir satisfeito. E muitas vezes ele vai até vomitar, né? Não é um padrão, porque daí já entraria numa bulimia, mas ele pode vomitar por questão do estômago estar realmente dilatado a ponto que ele não está conseguindo segurar ali. E a bulimia já é outra ponta, né? A bulimia é um transtorno de imagem. Tá? Mas que também está relacionado à alimentação, né? É um transtorno alimentar, mas ele tem uma questão de transtorno de imagem também. A pessoa faz o expurgo, ela faz o vômito, ela induz, né, o vômito ali para tentar retirar as calorias consumidas. Ou ela faz por meio da purgação que a gente fala, ou por meio do vômito, ou por meio do uso de laxante. E existe uma vertente também... Laxante, meio de moda, apresentador. É comum as meninas estarem tomando, enchendo o cu, literalmente, tomando laxante como se fosse... Laxante, diurético. É super comum. Nossa, que eu já vi de menina passando receita de laxante para outra, diurético, como se fosse nada, né? Exatamente. Laxante é um pouco mais tranquilo para a saúde, porque o diurético pode te matar. Em 2 dias, se você fizer errado, você pode morrer. Aí eles abusam dos laxantes. Mas existe uma vertente que pesquisa também na parte comportamental o excesso de atividade física punitiva como uma característica da bulimia também. Então é o cara que comeu um rodízio de sushi ontem e vai correr 15 quilômetros hoje, não tem a capacidade física para fazer isso, aí depois ele pega uma bike, vai andar mais 40 quilômetros e ele tenta passar o dia inteiro sem comer no dia seguinte, né? E fazendo atividade física para tentar queimar as calorias que ele consumiu no dia anterior. E nem vai conseguir. É engraçado, né? Como das duas pontas acabam sendo afetadas, né? Como a alimentação, ela é complexa, né? Tipo, tanto pro cara que começa a ter a ojeriza a comer, se culpa por estar comendo, como o cara também que não tem o gatilho de trava para parar de comer, né? E tem uns transtornos que são muito interessantes, cara. A gente tem um transtorno chamado transtorno comer noturno. Não sei se você já ouviu falar. Sabe quando o Homer acorda de madrugada e vai na geladeira, come e não lembra de nada? Isso existe, cara. É mesmo? É um transtorno alimentar que a pessoa acorda na madrugada, como se estivesse sonâmbulo, e come o que tem ali na geladeira e volta a dormir e não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Caraca. Aí você vai ver pessoas que começam a ter esses episódios quando fazem uso de Zolpidem, por exemplo, que daí é um episódio induzido pelo fármaco. Pô, entendeu? Zolpidem. Zolpidem, o cara compra passagem para Buenos Aires, compra um koala, acorda em Osasco, né? Tipo Zolpidem é outro. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre alimentação e performance com o Dr. Lincoln de Almeida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu!